Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, nos últimos vídeos, então, a gente trabalhou aqui a questão dos sais, né? Então, estamos entrando aqui no aprofundamento dos conceitos de sais e óxidos. E aí a gente viu um pouquinho da definição, da nomenclatura, classificação e obtenção, né? Então nós vimos lá que os hidrogenossais e hidroxissais a gente obtém a partir da neutralização parcial de um ácido por uma base ou de uma base por um ácido. Já os sais comuns a gente obtém por meio da neutralização total, né? Vimos lá que tem vários tipos de sais e tudo mais. Então, ficou faltando falar um pouquinho sobre a solubilidade dos sais em água, sobre sais e pH e um pouquinho do cotidiano, né? Então, mas antes da gente entrar nesses últimos 3 itens, vamos trabalhar um pouquinho com exercícios, né? Então vamos fazer alguns exercícios que representam, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente já viu sobre sais, para a gente praticar um pouco, certo? Então vamos lá, tá ali, ó. Exercício 1. Complete as reações de neutralização total e dê o nome das substâncias envolvidas na reação, certo? Então, olha, o exercício já fixou aqui a proporção entre as moléculas na reação, né? Ó, aqui é 1:1, aqui é 1:2, aqui é 1:1, né? E aí, então, é para você completar a reação e dar o nome para todo mundo, beleza? Então, vamos fazer aqui o exercício 1. Vem com o tio que você passa de ano. Exercício 1, letra A. O tio vai copiar aqui, tá? 1HNO2 mais 1KOH. Como é que vai ficar aqui a brincadeira, né? Então já vamos dar a respostinha, ó. O nome do ácido é ácido nitroso. Ó, se você não decorou as regrinhas, não decorou os cátions e ânions e tudo mais, não vai saber dar nome, né? Então esquece, nem começa. E o outro é hidróxido de potássio, certo? Muito bem. O que vai acontecer quando eu botar para reagir 1 mol desse camarada com 1 mol desse camarada, ou uma molécula para uma molécula? Olha, perceba que nós temos um hidrogênio e uma hidroxila. Olha lá, um hidrogênio de um lado e uma hidroxila do outro. Então, tá perfeito aqui. Eu vou ter a neutralização total desse hidrogênio por essa hidroxila. Então, quando juntar esse hidrogênio com essa hidroxila, vai formar o KOH, quer dizer, o HOH, que você conhece como H2O. Certo? Muito bem. E esse cátion vai reagir com esse ânion, formando KNO2. Claro que tanto o K quanto o nitrito ficam em solução, né? Mas é só para a gente ver aqui a formação do sal. Ficam em solução, mas se eu evaporar a água, eu formo o nitrito de sódio, certo? Então vamos dar um nome para esse rapazinho aqui, né? Nitrito de sódio não, nitrito de potássio. Nitrito de potássio. Beleza? Então o nitrito de potássio fica, na hora que eu faço a solução em meio aquoso, quer dizer, a reação em meio aquoso, eu formo água e formo sal. Entretanto, o sal fica, né, eu fico com um K+ em solução e o íon nitrito em solução, NO2-. Quando eu evaporo essa água, aí sim eu obtenho o nitrito de potássio. Certo? Muito bem, então aqui nós tivemos a neutralização total do ácido pela base. Muito bem, vamos lá para o exercício, para a letra B. Letra B. 1CaOH2 mais 2
HNO3. Vamos dar nome aos bois? Olha lá, ó. Olha lá, esse aqui é o hidróxido de cálcio. Esse aqui é o ácido nítrico. Professor, como é que você sabe disso? Decorei as regras. Se você não decorar as regras, não tem jeito. Ó, perceba que ele está pedindo a neutralização total. Como é neutralização total, ele já fixou os coeficientes estequiométricos. Por que que ele fixou 1 para 2? Porque aqui eu tenho duas hidroxilas. E aqui na molécula eu tenho só um hidrogênio. Então eu preciso de duas moléculas dessa daqui para neutralizar uma dessa, né? Então quando eu tenho duas moléculas eu passo a ter dois hidrogênios, um em cada molécula. E aí esses dois hidrogênios vão neutralizar as duas hidroxilas. Beleza? Então um hidrogênio vai neutralizar uma hidroxila e outro hidrogênio vai neutralizar outra hidroxila. Então eu vou formar HOH duas vezes, que eu represento assim, né? Ó, 2H2O. Né? Então o meu produto é duas águas. Beleza? E aí quem vai entrar no lugar da água? O íon nitrato. Certo? Então o íon nitrato, ele é -1 de carga. Ele vai interagir com o cálcio, né? O cálcio, ele é +2. Esse vai escorregar para cá e esse vai escorregar para cá, não é isso? Então, o cálcio, ele faz duas ligações, né? Positivamente. E o nitrato só faz uma. Então, o cálcio vai se ligar a um íon nitrato aqui e vai se ligar a outro íon nitrato aqui, ó. O nitrato só faz uma, ó. Certo? Então, a fórmula do nitrato de cálcio vai ser essa daqui, ó, CaNO3,2. Eu tenho que colocar o parênteses, certo? Senão o 2 fica do lado, fica esquisito, né? Então, regrinha de representação. Toda vez que o ânion for composto por mais de um átomo, quando eu tiver que representar esse 2 aqui, ó, ele tem que ficar fora do parênteses, porque você está mostrando para o teu leitor que esse 2 está sendo aplicado tanto ao oxigênio quanto ao nitrogênio, né? Ó, eu tenho 2 íons nitratos, ó. 2. Então eu tenho no total 2 átomos de nitrogênio e 3 mais 3, 6 átomos de oxigênio. Aplica a distributiva aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, ó, o nitrogênio é só 1. 2 vezes 1, 2. Beleza? Então vai ficar como aqui, ó, CaNO3,2. Então o resultado é 2 águas mais CaNO3,2. Toda essa parte aqui é tudo resolução. O tio tá mostrando como é que faz, como é que você pensa. Quem que é esse sal aqui, ó? Nitrato de cálcio. Certo? Muito bem. Representação da reaçãozinha. A última, gente, eu vou deixar para casa. Ó, então, olha só que legal. Você está formando sais comuns, ó. Nitrito de potássio, nitrato de cálcio. Todos esses são sais comuns, fruto da neutralização total e não parcial de um ácido por uma base. Quer dizer, de uma base por um ácido, ou de um ácido por uma base. Certo? Então, toda vez que eu tiver a neutralização total, eu tenho a formação de um sal comum no final. A letra C fica para casa, tá? Então, essa letra C aqui do ácido sulfúrico, sendo neutralizado pelo hidróxido de bário plenamente, totalmente, fica para casa. Beleza? Muito bem. Exercício 2. Complete as reações de neutralização parcial e dê o nome das substâncias envolvidas na reação.
Ó, aqui ele também já fixou a estequiometria da reação para ter a formação do meu sal e da minha água. Certo? Então vamos copiar aqui o exercício 2, vamos fazer juntos. Olha lá, então é neutralização parcial. Então eu vou formar ou um hidroxissal ou um hidrogenossal. Eu não gosto de chamar o hidrogenossal de sal ácido, como muitas vezes o pessoal chama, porque é aquilo que a gente já conversou, né? A acidez ela é muito relativa, depende de com quem que a substância está interagindo. Então, um hidroxissal muitas vezes tem comportamento alcalino. E aí a gente chama ele de ácido, é esquisito, né? Então por isso que eu gosto de chamar o hidrogenossal de hidrogenossal e ponto. E não de sal ácido. Porque o comportamento dele depende da onde ele está interagindo. Mas vamos lá. Exercício 2 então. Ó, então eu estou colocando para cada molécula de hidróxido de alumínio, eu estou colocando uma molécula de ácido clorídrico para interagir. Certo? Ó, é uma neutralização parcial. Ó, por que parcial? Perceba que eu só tenho um hidrogênio no meu ácido. E aqui eu tenho 3 hidroxilas. Como eu estou colocando uma molécula aqui para reagir com cada molécula aqui, o ácido clorídrico não vai neutralizar plenamente o meu hidróxido de alumínio. Vai ficar faltando ácido clorídrico, vai ser uma neutralização parcial. Então vamos descrever essa neutralização parcial. Olha só. Um ácido clorídrico vai interagir, vai neutralizar uma hidroxila somente, formando HOH, que você conhece como água. Então eu vou formar uma molécula de água, ou 1 mol de moléculas de água. Certo? Muito bem. Então, quando eu pego essa estruturinha aqui e eu tiro uma hidroxila dela, eu vou formar o AlOH2, né? Só que esse AlOH2 ficou faltando uma carga negativa aqui, porque a hidroxila ela é sempre negativa, né? Então, e aí é claro, eu tenho o Cl- aqui que também é negativo, ele vem aqui e entra aqui no lugar. Então eu formo essa estruturinha aqui, ó. O Cl entra no lugar da hidroxila, ó, da hidroxila que foi neutralizada pelo hidrogênio. Tá claro isso, gente? É claro que quando eu estou fazendo isso aqui em meio aquoso, eu vou ficar com os ânions em solução, mas se eu evaporo a água, aí sim o sal vai ser formado, vai ser cristalizado lá, ó, na minha reação. Tá? Muito bem. Então, como é que vai ficar aqui o nome desse sal, né? Ó, eu tinha aqui inicialmente o hidróxido de alumínio. Vou dar nome aos bois. Aqui eu tenho o ácido clorídrico. Aqui eu tenho água. E aqui eu tenho, ó, como é que eu dou um nome para hidroxissais? Eu coloco o prefixo di, ou seja, o prefixo indicando o número de hidroxilas. A hidroxila eu coloco hidroxi, de hidroxicloreto de alumínio. Certo? Se tivesse só uma hidroxila, seria hidroxicloreto de alumínio, ou monohidroxicloreto de alumínio, tá? Dihidroxicloreto de alumínio, fica o nome dela, do meu salzinho. Babinha? Vamos lá para a letra... A letra B vai ficar para casa. Olha lá. A letra B vai ficar para casa. Esse daqui você faz aí
na sua casa. Na letra C, a letra C eu faço aqui. Vamos lá, a letra C. 1H3PO4 mais 1NaOH. Então vamos dar o nome aos bois. Qual que é o nome desse ácido? Ácido... vamos fazer com corzinha diferente, porque essa daqui é a questão. Vamos dar a resposta. A resposta é... O nome desse ácido é ácido fosfórico. E o nome dessa base? Hidróxido de sódio. Muito bem. Ó, ele já fixou a proporção aqui, ó. Para cada molécula de ácido fosfórico, eu vou ter uma molécula de NaOH. A neutralização se dá através da hidroxila reagindo com hidrogênio, com próton aqui. Só que eu tenho 3 prótons para cada hidroxila, né? Eu tenho 3 hidrogênios, 3H+ para cada OH-. Então, como eu só tenho 1 para 3, essa hidroxila vai ser capaz apenas e tão somente... Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu botar aqui de rosa, vai. Essa hidroxila vai reagir só com um hidrogênio. Vai arrancar um hidrogênio dessa estrutura, formando HOH, que você conhece como H2O. Beleza? Aí o que vai acontecer? Quando um hidrogênio sai daqui, ó, o ânion formado é o H2PO4 menos, né? Mas vamos deixar esse menos, depois eu discuto por que é menos. H2PO4. E quem vai entrar no lugar desse hidrogênio que foi embora? O sódio. Então o sódio vem e vai entrar no lugar. Vem aqui, ó. Certo? Qual que é o nome desse sal formado? Dihidrogenofosfato de sódio. Essa é uma das possibilidades de nome. Dihidrogenofosfato de sódio. Certo, gente? Ficou claro? Momento de delírio aqui agora, só para a gente entender um pouco dessas estruturas. Olha, tem coisas que a gente precisa reparar. Ó, PO4-3. Esse aqui é o nome do ânion chamado fosfato. Olha a carga dele, ó, -3. Certo? Se eu venho e jogo aqui um hidrogênio que tem carga positiva, ó, se eu jogo um próton aqui, ó, certo? O que vai acontecer? A carga final, ó, quando eu adiciono um próton aqui, o íon formado vai ser o HPO3 com carga -2. Por que carga -2? Mais um -3 dá um saldo de -2. Esse ânion aqui é o ânion hidrogênio... não, 4. Aqui é 4, né, gente? Esse ânion aqui é o hidrogênio fosfato de alguma coisa. Agora, se eu jogo mais um H+ aqui, ó, nessa estrutura, ao invés de jogar um H+, eu jogo 2, eu formo outra estrutura, que é o H2PO4 -1. Por que -1? Porque antes eu tinha o fosfato que era -3. Quando eu adiciono duas cargas positivas, -3 mais 2, o saldo total é -1. Esse camarada aqui é o dihidrogenofosfato. E aí é curioso porque, olha só, quando eu penso nesses ânions reagindo com o cátion, ó, esses 3 ânions reagindo com o cátion, olha lá, ó, o sódio, quando ele vai reagir com o íon fosfato, o que é esse íon fosfato -3? Significa que esse íon gosta de se ligar fazer 3 ligações químicas negativamente, ou seja, recebendo elétrons. Se eu tenho sódio capaz de fazer uma ligação química positivamente, eu preciso de 3 desse daqui para satisfazer um íon fosfato.
Então, por isso que vem a regra do escorrega, né? Esse vem para cá, esse vem para cá. É porque o íon fosfato, ele tem 3 garfinhos, assim, ó. Ele está querendo se conectar com 3 caras, negativamente. Então ele vai se conectar com um sódio, outro sódio, outro sódio. Então, a fórmula formada vai ser Na3PO4. Certo? Já quando eu penso nesse ânion aqui, ó, hidrogenofosfato, ó, o hidrogenofosfato, ele é -2. Ou seja, ele quer fazer 2 ligações positivas, negativamente, né? Recebendo elétrons. O sódio, ele é +1. Então, quando eu penso nesse camarada se ligando com sódio, o produto formado vai ser o Na2HPO4. Ó, esse escorrega para cá, esse escorrega para cá, porque esse camarada ele quer fazer 2 ligações químicas. Já quando eu penso nesse aqui, ó, H2PO4 -1, ó, -1 significa que ele faz uma ligação somente, negativamente, ou seja, recebendo elétrons. Quando eu penso na reação dele com sódio, a proporção é 1:1. Então, o produto formado é o NaH2PO4. Qual que é o nome desse composto formado? Dihidrogenofosfato de sódio. Esse aqui, hidrogenofosfato de sódio. E esse aqui, fosfato de sódio. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender? Muito bem. Então, olha lá, ó. Vem com o tio que você passa de ano. Aqui do exercício 2 ficou para casa a letra B. Certo? Muito bem. Acho que de alguma maneira a gente já conseguiu resolver uns exercícios onde a gente tratou um pouquinho sobre a obtenção de sais, sobre a classificação e tudo mais. Muito bem, vamos lá para a solubilidade dos sais em água. É o seguinte, gente. Uma coisa para a gente pensar um pouquinho, né? É desejável que qualquer químico, seja ele qual for, conheça minimamente a solubilidade dos sais. Se você não sabe todos de cabeça, eu também não sei todos de cabeça, mas eu tenho mais ou menos uma ideia de quais sais são solúveis, quais sais são insolúveis. Se você não sabe todos de cabeça, você precisa saber pelo menos onde buscar e como interpretar esses dados dessas tabelas, tá? E aí é claro, né, que nós não vamos ficar abordando isso com muita propriedade, porque nós vamos provar todas essas coisas aqui lá em Quali depois. Então, lá em Quali, nós vamos aprender a calcular a solubilidade dos sais em água. Tem como calcular essas coisas todas, né? E tem um porquê, né? Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui para vocês, o porquê, a importância de você entender a solubilidade dos sais, por exemplo, lá em química analítica. Vamos supor que você tenha uma mistura de potássio com bário em solução aquosa. Então eu tenho uma mistura de potássio e bário. E o meu analito de interesse seja o potássio. E o bário é um interferente para esse meu analito. Então o que eu preciso fazer para fazer a análise química do meu potássio? Eu preciso retirar o bário da minha solução, porque ele interfere na minha análise, por algum motivo. Não importa aqui qual. Então, se você conhece minimamente a solubilidade dos sais, você conhece aquelas tabelinhas que o tio acabou de apresentar para você, você sabe que o sulfato de bário é insolúvel.
Ou seja, eu consigo precipitar esse camarada, jogar ele por fundo, ó, fazer um montinho de cocô aqui embaixo, com bário, né? E como é que eu posso precipitar o bário? Segundo a tabela de solubilidade, eu sei que o bário é precipitável na forma de sulfato. Então, o que acontece? Se eu jogar um pouquinho de ácido sulfúrico nessa solução, o íon sulfato que está aqui vai reagir com o bário, formando esse precipitado aqui, que é sulfato de bário. Esse camarada é insolúvel em água. E, obviamente, nós vamos fazer todos esses cálculos lá em Quali. Nós vamos aprender a entender a como retirar isso aqui daqui da solução e jogar para baixo, para depois filtrar e separar o bário do potássio, né? Mas é bom é desejável que todo químico tenha uma breve noção da solubilidade dos sais de cabeça, para não ficar perdendo tempo fazendo cálculo de equilíbrio químico e de solubilidade, de precipitação à toa, né? Então, o tio lembra de... Eu sei todos de cabeça? Obviamente que não, né? Mas assim, um pouquinho dessas tabelas de solubilidade é interessante que você saiba, para entender o mundo, gente. Então, quando eu tenho, por exemplo, que fazer análise de potássio com bário como interferente na minha solução, eu preciso retirar esse bário, e eu sei que ele é insolúvel na forma de sulfato, ora bolas, é só jogar ácido sulfúrico, o sulfato do ácido vai reagir com bário, formando o sulfato de bário que vai para o fundo, e depois eu filtro essa solução e eu fico com uma água com potássio em solução, sem o meu interferente, né? Então, e aí, gente, essas tabelas de solubilidade, elas são interessantes que você decore, né, e que lembre dos principais sais, se eles são solúveis ou não, até para entender o mundo. Você tem lá o famoso caso Celobar que aconteceu, que aconteceram aquelas mortes por conta do contraste, né? Então, quando você vai fazer um exame lá, precisa ver as vísceras de uma pessoa e aí precisa colocar um contraste, né? E aí a substância que a gente aplica no contraste é normalmente o sulfato de bário. Tem várias outras, né? Mas tem determinados exames específicos onde a gente coloca o sulfato de bário, aplica na pessoa, porque esse sulfato de bário torna o órgão visível para o equipamento. E o bário é uma substância extremamente tóxica. Ou seja, você praticamente injeta na pessoa um veneno. Só que pelo fato do sulfato de bário ser insolúvel em água, ele fica indisponível para o corpo, né? Porque o corpo só vai absorver se tiver em solução aquosa, né? O intestino só vai absorver o bário se ele tiver em solução. Se essa substância estiver insolúvel, ele não está disponível para o meu corpo para ser absorvido. Então é muito legal isso daqui, né? Porque esse caso Celobar, a pessoa vai lá, coloca um veneno na outra pessoa para que torne o órgão visível, certo? E aí esse veneno, né, ele é excretado pelo corpo naturalmente, porque ele não consegue ser absorvido. Agora, o que aconteceu no famoso caso Celobar? A substância era para ter vindo somente sulfato de bário e veio uma pequena porcentagem, né, uma fraçãozinha de carbonato de bário, que também é insolúvel. Mas o carbonato de bário, ele reage lá dentro do corpo, acho que dentro do estômago, eu não lembro agora, não estou lembrado dos detalhes, mas de algum modo ele é convertido lá no corpo a cloreto de bário. A cloreto de bário, que é solúvel. E aí, gente, o que acontece?
Quando eu pego uma substância extremamente perigosa e torno ela solúvel em água, de alguma maneira, né, ela fica disponível para o meu corpo, biologicamente disponível para o meu corpo absorvê-la, né? E aí, o que acontece? Muita gente morreu por conta disso, por causa dessa conversão do bário num composto solúvel, o que permitiu a intoxicação das pessoas, certo? Então, olha como é que a química é importante para a gente entender o cotidiano, né? Para entender as coisas. Então, é interessante que os químicos consigam entender minimamente essa questão da solubilidade dos sais em água. Mas olha só, tá dando 31 minutos, eu vou parando por aqui e eu vou continuar daqui no nosso próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo.